Olá a todos, meu nome é Jadson Santos e esse é o EFEMO, um sistema de suporte e eficientização energética de parques de iluminação pública. Esse trabalho é orientado pelo professor Renato Novaes. Contextualizando, a iluminação pública é um componente importante para os municípios. Ela representa uma parte importante nas contas públicas. Nós temos registros de municípios que pagam 2 milhões, 4 milhões ou até mais pelo consumo de energia. Por lei, a responsabilidade pela gestão ela é dos municípios, só que por uma série de fatores nem sempre é feita da melhor forma possível. Seja por falta de infraestrutura, por falta de pessoas capacitadas para trabalhar com isso, ou porque a gestão em si ela é complexa. E todos esses problemas combinados acabam não só atrapalhando a gestão, mas também o processo de melhorias dos parques. Acaba sendo uma eficientização ruim. Há no mercado algumas ferramentas que buscam ajudar na gestão da iluminação. Só que a maior parte delas são focadas em funcionalidades como controle de estoque, abertura de chamados, acompanhar a equipe de campo, analisar se uma lâmpada queimou. Quando a gente fala em eficientização, em analisar um parque, há uma certa carência nessas ferramentas. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu o EFEMO. A ideia da ferramenta é analisar o parque de forma a identificar possíveis inconsistências, dar um norte ao gestor sobre o estado atual do parque dele, indicar se existe algum problema, onde que existe e o que ele poderia fazer para melhorar essa situação. Essa é a tela inicial da ferramenta, ela conta com diferentes tipos de indicadores e além disso ela conta com o que a gente chama de um módulo de eficientização, que ele tenta recomendar uma troca de lâmpadas por lâmpadas LED, de modo que mantenha os níveis de iluminação próximos do que já estão no município, mas reduz o consumo de energia. Como funciona a interação entre o usuário e o EFEMO? Inicialmente o usuário precisa extrair os dados do município, obter informações como o tamanho da via, a altura do poste, o tipo de lâmpada que está instalado. Com esses dados em mão, ele vai precisar transformar num padrão do EFEMO. E após fazer essa padronização, o usuário ele envia para um módulo do sistema que a gente chama de EFEMO Core, que ele é responsável por gerar todos esses cálculos luminotécnicos e de consumo de energia. O Core ele pega esses dados e salva no banco de dados e em seguida o usuário ele vai interagir com outro sistema, um outro módulo do sistema que a gente chama de EFEMO Web, que ele é responsável por montar todas as visualizações e os gráficos. O módulo Web ele vai interagir com o Core, solicitar todos os cálculos luminotécnicos do Core e em seguida ele vai pegar esse resultado, esse relatório, montar os gráficos e apresentar ao usuário. Como uma forma de tentar validar a ferramenta, nós fizemos uma avaliação experimental em 3 municípios: Lafayette Coutinho, Jaborandi e Amargosa, os 3 na Bahia. Ao todo, considerando os 3 municípios, foram inseridos 3.996 pontos, distribuídos entre 186 vias. E dessas vias foram identificados algum tipo de inconsistência em 94 delas. Essas inconformidades eram de diferentes tipos. Em alguns municípios tinham consumo de energia o índice de consumo de energia considerado baixo, o índice de eficiência energética considerado baixo, ou o nível de iluminância muito acima do recomendado pela norma. Um caso bem constante nessas inconsistências era o caso da rua Euclides da Cunha. O município ele tem um índice de eficiência energética considerado bom, um nível de consumo de energia também considerado bom, uma nota A, só que o nível de iluminância do município é muito acima do recomendado pela norma. E níveis de iluminância muito acima podem causar um certo desconforto para tanto os pedestres quanto aos motoristas e até mesmo ocasionar acidentes de trânsito. Bem, essa foi a apresentação do EFEMO. O EFEMO é uma ferramenta de apoio à gestão com foco em eficiência energética. É possível considerar o EFEMO uma ferramenta promissora no que tange aos softwares de gestão da iluminação pública. Os resultados obtidos e também a quantidade de ferramentas disponíveis no mercado e a forma como elas lidam acabam permitindo corroborar essa afirmação. Entre as contribuições desse trabalho temos a própria ferramenta do EFEMO, mas além disso nós conseguimos um registro do software
Tivemos um artigo publicado no ano de 2022 e também submetemos um segundo artigo que no momento está em análise. Essas são as referências. Obrigado.